Liskov Substitution Principle, em português, princípio da substituição de Liskov. Vamos lá? Fala pessoal, esse é o quarto vídeo de uma série de 6 vídeos aqui no canal Brazilian Dev sobre Solid em JavaScript. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é o canal Brazilian Dev, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já sabe, né? A inscrição é gratuita e os sininhos são apenas 2 cliques. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like e um Ei Brazilian Dev aí nos comentários que me ajuda bastante. Substituição de Liskov tem esse nome por causa de Barbara Liskov, essa senhora que está aqui, ó. E foi por causa de um conceito de subtipagem que ela criou nos anos 80 que esse conceito de Liskov entrou no Solid e tem esse nome. Esse princípio simplesmente requer que cada classe derivada seja substituível por sua classe pai, sem quebrar a aplicação. Uma boa analogia disso seria o caso de você precisar trocar as lâmpadas de uma empresa, por exemplo. E ao chegar na empresa, a equipe que vai fazer a troca das lâmpadas decide colocar luzes de festa em vez de lâmpadas comuns. O comportamento vai mudar com certeza e provavelmente ninguém nessa empresa vai conseguir trabalhar e além disso vão achar que estão em um happy hour eterno. Então esse primeiro exemplo já deu para ilustrar mais ou menos, vamos olhar um exemplo mais prático para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos ver esse exemplo aqui então, gente. Olha, eu tenho uma classe chamada retângulo, nessa classe eu tenho um construtor aqui que ele constrói da seguinte forma, tem a altura desse retângulo e a largura, tá? Então são dois lados que representam a altura de um retângulo e os outros dois lados representam a largura. Aqui eu tenho o set largura para poder definir a largura desse retângulo e aqui o set altura para definir a altura do retângulo. Por último, eu tenho um cálculo de área, que é dis.altura vezes dis.largura. Então, essa classe aqui, ó, ela é um retângulo qualquer, eu posso definir esses valores quando for instanciar e eu posso ir definindo ao longo do código, eu posso colocar set largura e redefinir essa altura ao longo do código. Aqui embaixo eu tenho um quadrado, uma classe quadrado que está estendendo de retângulo. Quando tem extends assim, é uma herança, né? O quadrado está herdando valores de retângulo, está herdando as funcionalidades de retângulo. E aí, para usar, né, essa classe de cima, essa classe retângulo, para eu chamar o construtor dela, eu utilizo o super, né? Que aí eu estou passando aqui a altura e a altura. Por que eu passo a altura 2 vezes? Porque o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, eu estou repetindo aqui. Quando eu estou construindo, eu só vou utilizar o primeiro argumento. Se eu passar outro aqui, ó, outro argumento lá, quando eu for criar esse quadrado, colocar, por exemplo, se eu colocasse aqui, no caso, largura, não vai fazer muito sentido porque o quadrado ele tem todos os lados iguais. Eu não posso setar um lado diferente, tá? Então, por isso que eu estou reaproveitando o construtor, passando a altura e a altura aqui. E aqui embaixo ó, tem set largura, onde eu defino larguras, e aí eu coloco altura e largura para serem iguais, se eu chamar esse método. E se eu quiser fazer um set altura, a mesma coisa. A altura que vai definir tanto a altura quanto a largura, diferente lá do nosso retângulo. Bom, e aqui embaixo é que a gente vai descobrir o problema, né, que vai estar ferindo, vai estar violando o princípio de Liskov, que é o seguinte, eu estou instanciando esse retângulo, eu estou dizendo que a altura dele é 5 e a largura dele é 4. Aqui eu vou instanciar, vou verificar a área dele, ok. Aqui embaixo, ó, eu estou instanciando um quadrado que ele também pode... Eu deveria poder, né, criar um quadrado, tá, com a classe pi sem ter problemas. Então, esse é o princípio de Liskov. Apesar de eu ter uma classe chamada quadrado aqui, ó, eu posso pegar e instanciar ela aqui utilizando quadrado, eu deveria utilizar também, eu deveria poder, né, eu devo poder utilizar a classe pi sem ter problemas e ter o mesmo resultado. Tá? Então, aqui, ó, eu estou utilizando retângulo, a classe retângulo, então eu posso pegar de retângulo e instanciar quadrado. Deveria acontecer dessa forma. Só que vocês vão ver que isso daqui é uma violação do princípio de substituição de Liskov, onde eu posso substituir uma classe filha pela sua classe pai sem perder a funcionalidade, sem quebrar a aplicação, sem quebrar o que se espera, né, da classe, das funcionalidades da classe pai em relação à classe filha. Então eu vou colocar aqui ó, um breakpoint aqui embaixo, aqui também e um outro aqui. Tá? Eu vou executar esse cara, vou abrir aqui o terminal para a gente, ó. Vou puxar aqui para cima para a gente ver, ó. Beleza, eu tenho um retângulo criado, né? Ó, aqui, ó. Altura 5, largura 4. Vai logar aqui na tela para a gente, ó, F5, ó. Ele já logou o retângulo, ele criou o quadrado para mim, ó. E na verdade isso aqui é um quadrado. Por quê? Eu estou reutilizando, tá, o retângulo e estou setando a altura para 5, tá? E largura para 5, né? Aqui em cima, ó. Altura e largura. E eu não estou desrespeitando, né, a regra do quadrado. Todos os lados, nesse caso, vão ser iguais. Né?
Nesse caso aqui, ó, eu estaria respeitando, né? Seria um quadrado, por quê? Um quadrado de lados 5, né, valendo 5, seja 5 centímetros, isso aqui pode ser qualquer valor, tá? Pode ser 5 quilômetros, pode ser 5 centímetros, independente do tamanho desse quadrado, ele vai ter que ser, a área dele vai ter que ser 25, por quê? Vai ser 5 vezes 5 também, tá? Vai ser 5 ao quadrado, beleza? Então isso daqui até aqui tá tudo bem, né? Ele virou um quadrado, isso aqui vai ser um quadrado, a área dele já logou aqui pra gente na tela, 25. O de cima é 5 vezes 4, que deu 20, beleza. Só que aqui é que tá o problema. Se eu utilizar o método de retângulo, né, da classe retângulo, que é, no caso, um quadrado aqui está sendo utilizado como uma constante quadrado, se eu utilizar esse método, o nosso programa não vai estar esperando que esse quadrado ele passe a valer 30. Mas sim que ele passe a valer 36, porque eu vou ter que multiplicar 6 por 6. Todos os lados, se eu setar a altura de um quadrado, todos os lados deles vão ter que valer 6, certo? Só que o que vai acontecer aqui, ó, F5, ó, olha o que acontece, ó, eu só setei aqui a altura 6 e a largura continuou 5. Nesse caso aqui, ó, a área vai dar 30 e não 36, que seria 6 vezes 6 aqui, ó, F5 aqui, e aqui embaixo a gente vê que a área deu 30. Como é que a gente resolve isso? Esse é o problema que a gente precisa resolver, porque nesse caso aqui, ó, a gente está violando o princípio de substituição de Liskov. Eu deveria poder utilizar o quadrado, né? Aqui o quadrado, beleza. Se eu colocar o quadrado aqui, ó, colocar a classe quadrado aqui, tá? E aí, se eu usar quadrado normalmente aqui, ó, F5, tá? Aqui, ó, vai dar 36 aqui, ó. 36 normal, tá? Eu só coloquei já o retângulo para vocês verem o problema. Mas se eu utilizar a classe quadrado, ela está fazendo o que ela deve fazer, né? O problema é quando eu substituo pela classe pi dela aqui, ó. Retângulo está dando esse problema. Então, como é que a gente faz, né, gente? Primeira coisa, a gente precisa se livrar dessa herança aqui, tá? Bom, e como é que a gente vai fazer para se livrar disso, gente? Primeira coisa, vamos criar uma classe aqui para poder a gente herdar dela. Vou criar uma classe chamada forma. E aqui, colocar aqui o método só. E aí é que tá, eu vou fazer uma coisa aqui que existe uma certa discussão em relação a isso, que seria classes abstratas também terem que respeitar o princípio de Liskov. Existem algumas pessoas que dizem que sim, outras que não. Se você pesquisar, vai ter bastante gente dizendo que sim, tá? Que o princípio é esse e tal. Só que existem linguagens de programação que simplesmente não permitem você instanciar uma classe abstrata. Como em JavaScript a gente não tem aqui, naturalmente a gente não tem interface, o melhor dos mundos seria a gente importar isso de uma interface e a gente implementar as interfaces. Colocar aqui implements, né? E implementar isso daqui como se fosse uma interface em cada um deles. Só que a gente não tem isso em JavaScript puro ainda, tá, gente? A gente tem no TypeScript, mas eu não estou usando o TypeScript para esse exemplo. E a gente também não tem Abstract Class, a gente não pode usar Abstract. A gente tem isso em TypeScript também. Então, uma forma de a gente contornar isso é a gente usar uma classe que simularia um abstrato, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? O SonarLint aqui, ó, ele está até dizendo que não é legal você deixar um método vazio, é melhor você remover ele. Mas só para a gente simular, como se houvesse um método que deveria ser implementado, que é a área, tá? Então, aqui essa classe forma, ela vai ser herdada por retângulo, então vou colocar aqui, ó, extends, tá? Forma, e vou colocar extends também aqui em quadrado. O quadrado agora não vai mais herdar de retângulo, ele vai herdar de forma. Dessa forma aqui, a gente já conseguiu se livrar da violação que a gente estava fazendo ao princípio de Liskov. Agora a gente vai precisar mudar, né, tudo que está relacionado à classe super, né? Porque essa daqui, ó, essa classe retângulo está se referindo à forma. E agora eu preciso chamar a classe super aqui, ó. Tá? A classe super está se referindo à classe pi, beleza? É superclass, né, em inglês. E classes filhas são chamadas de subclasses. Bom, aqui embaixo agora eu preciso mudar um pouco isso aqui, né? Ele está chamando super lá, ó, e estou fazendo altura e altura. Só que aqui em cima, ó, eu não tenho construtor, tá? Isso aqui é como se fosse uma classe abstrata, né? Então o que eu preciso fazer? Agora eu preciso mudar esse meu construtor aqui, não vou passar nada para ele. E agora eu vou precisar definir a minha altura e largura. Só que eu posso fazer uma coisa aqui que, bom, vai ser mais fácil para a gente entender. Bom, como o quadrado ele tem todos os lados iguais, né? E a altura vai ser todas as alturas como se fossem iguais e todas as larguras como se fossem iguais, a gente pode definir aqui que ao invés de ser altura e largura, colocar aqui lado, tá? Ou poderia ser aresta também. E aí eu colocaria aqui, ó, essa altura para cá
E a partir de agora, a gente vai ter o lado. O lado vai ser um valor só dentro dessa classe quadrado. E agora a gente pode refatorar os métodos ali embaixo, para ao invés de ser essa configuração toda aqui, essa repetição toda, a gente fazer assim, ó, this.lado é igual a largura, tá? Então, toda vez que a gente chamar largura, o lado, ou seja, todos os lados vão ser a mesma coisa, né? Então, a gente vai utilizar o lado aqui, a gente vai setar, vai definir, né, utilizando largura, mesma coisa aqui embaixo, ó. A gente vai também pegar aqui, ó, a altura, e vai setar o lado, tá? Só que agora a gente tem um problema. Antes a gente estava pegando a área, essa função área aqui, de retângulo. Só que agora a gente tem que mudar, né? A gente não tem essa função área mais porque a gente está pegando de uma classe como se fosse uma classe abstrata, né? Ou uma interface, né? E a gente não tem esse cara implementado, né? A gente tem que implementar ele. Então eu vou copiar aqui essa função, né? Esse método aqui, e vou colar aqui embaixo e vou alterar ele agora para poder ele refletir a realidade da nossa classe quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, this.lado. Como o lado ele multiplica por ele mesmo, então eu vou colocar aqui, ó, 2 asteriscos que representam a potência, tá? Então vai ser this.lado elevado ao quadrado, tá bom? Isso daqui já resolve praticamente o nosso problema. Eu vou executar novamente aqui, utilizando agora, ao invés de... Eu posso passar a forma aqui. Você poderia dizer, mas você está criando uma classe lá em cima, então você não está respeitando, né? Mas é que tá, eu falei para vocês. Essa classe aqui, ela está agindo como se fosse uma interface ou uma classe abstrata, para poder eu implementar um método que esteja aqui, enfim, com um retorno. Poderia colocar aqui um retorno qualquer aqui, return 0 ou qualquer coisa, tá? Mas nesse caso, eu não estou fazendo a implementação, estou estendendo, né? Porque não tem como implementar aqui nesse caso, então... isso daqui é uma simulação, porque no JavaScript não tem como ainda a gente fazer a parte de interface, né, que seria bem mais fácil para poder a gente resolver esse problema. Então, aqui eu resolvi esse problema, que eu alterava os comportamentos de quadrado em relação ao retângulo, e quando eu trocava isso, ele mudava, né, a forma como a gente ia receber esse valor. Agora não, agora eu vou ter o quadrado normal e o retângulo normal. E eu não posso chamar retângulo aqui no lugar de quadrado, porque quadrado agora não é mais filho de retângulo. Então, a gente agora está em conformidade com o princípio de Liskov. Ó. Vou executar novamente esse código para a gente ver. A área aqui de cima tem que dar 20 e a de baixo aqui, ó, vai dar 25, né? A primeira, quadrado aqui, e a segunda tem que dar 36. Beleza, esse exemplo aqui tá ok. Vamos para um outro exemplo agora para a gente entender melhor esse conceito de princípio de substituição de Liskov. Bom, aqui está um outro exemplo interessante, né? Aqui eu tenho uma classe chamada ave, né? E tem um método aqui chamado voar, e nesse método ele simplesmente loga na tela posso voar. Uma ave ela pode voar. Aqui embaixo eu tenho uma classe pato, que ela estende, né, de ave, e bom, um pato ele consegue fazer um barulho de pato, que é quack, quack, beleza? Ele vai fazer esse barulho se a gente chamar esse método. E aqui embaixo a gente tem um pinguim, que é um outro tipo de ave, só que o pinguim, né, ele também está estendendo de ave, só que o pinguim ele não pode voar, tá? Então ele vai lançar um erro, não posso voar. Ele pode nadar, então posso nadar, ele vai logar na tela. E um barulho de pinguim, né, que é o rará. Pois você pode pesquisar na internet aí, que o barulho de pinguim é mais ou menos isso aqui, tá? Bom, e por fim aqui, o que eu tenho aqui embaixo? Né? Eu tenho uma função onde eu faço uma ave voar, tá? Então eu vou receber um objeto ave e eu chamo o método voar desse objeto ave. Só que nem todo mundo consegue voar, né, gente? O pato, ele consegue voar, né? Por incrível que pareça, você não sabia que o pato podia voar, depois dá uma pesquisada aí, patos podem voar. E o pinguim, ele não consegue voar. O pato consegue, o pinguim não. Então, se eu fizer voar os dois, o que vai acontecer é o seguinte, que ele vai lançar um erro aqui, né? Ó, vou executar esse cara aqui, ó, F5, ó. O pato vai conseguir, ó, eu posso voar. Se eu executar agora o pinguim, ó, não posso voar. E vai dizer aqui, ó, erro, não posso voar, né? Lançou um erro ali em cima. Nesse caso aqui eu estou violando o princípio de substituição de Liskov porque pinguim, ele está agindo, né, de uma forma diferente. Ele está alterando o comportamento da classe Py. Quando eu uso a classe Py, se eu botar aqui, ó, classe Py aqui ave, ele vai executar normalmente pra gente, ó, vou colocar aqui no console, ó, o primeiro ali é o pato voar, posso voar, e aqui o segundo ele pode voar também, né? A ave, no caso está sendo aqui como pinguim, né? E deveria também ele poder, ou então ele deveria ter uma forma de a gente dizer que a classe Py vai se comportar de acordo com a classe filha e vice-versa. Como a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar essas duas classes aqui, pato e pinguim,
como subclasses de outras duas classes. É uma forma de a gente contornar esse problema. Então, vou colocar aqui, ó, seria uma ave que voa, e depois eu vou criar uma outra classe aqui chamada ave que nada, tá? Que consegue nadar. E aí eu vou colocar esse método aqui, ó, método nadar, lá em cima, porque eu vou estender de ave que nada. Beleza? Ele pode nadar. Então aqui, ó, ave que voa, eu vou estender dela, ave que voa. O pato, né? Ele consegue voar. E ave que nada, não consigo voar, eu vou tirar esse cara daqui também, agora não preciso mais disso, tá? E agora sim, ó, a ave que voa tá aqui e a ave que nada tá aqui também. Beleza, você já deve estar se perguntando, olha, tem uma coisa aí que, bom, o pato ele também consegue nadar. Verdade, verdade, o pato também consegue nadar. A gente está trabalhando com herança. Existe uma outra coisa que daria para a gente fazer aqui, que é utilizando composição. Só que composição já é um outro assunto, é um assunto para um outro vídeo futuro, quem sabe eu trago isso para vocês. Composição é quando você bota diversos tipos de funcionalidades para criar um objeto. Você compõe um objeto. Esse aqui não é o caso, tá bom? Vamos supor que pato ele voa, né? Uma ave que voa, e pinguim é uma ave que nada, beleza? Vamos supor essa situação. E aí eu estou estendendo, né, cada um de uma classe diferente. A ave que voa, o pato ali, ele faz o barulho dele, né? E ele consegue pegar o método voar da classe Py e ele não está mexendo nesse método. A mesma coisa, a ave que nada, o pinguim, né, tem a classe nadar, perdão, tem o método nadar, ele não está mexendo no método e ele tem um barulho dele lá, um método específico dele, onde ele faz o barulho de pinguim especificamente. E aqui embaixo, agora eu consigo fazer isso daqui, ó. Fazer ave voar e posso fazer agora um novo método, fazer ave nadar, né? Colocar aqui nadar, eu vou colocar ave.nadar e agora eu posso chamar especificamente, ó, ave.nadar para pinguim, fazer ave voar para pato. E aí vocês vão ver que dá para a gente substituir os pais desses dois pássaros aqui, né? As classes pais, e a gente vai ter o mesmo comportamento, ó, F5, tá? Posso voar, é o pato, né? E posso nadar. Se eu trocar aqui, ó, esse cara aqui por ave que voa e aqui embaixo por ave que nada, a gente vai ter também o mesmo comportamento. Ó, F5, ó, posso voar, é a ave que voa, e de baixo posso nadar. Dessa forma, a gente conseguiu contornar, né, esse problema que a gente estava tendo de violação do princípio de substituição de Liskov. O nosso código agora está em conformidade com esse princípio. Bom, para esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dessa série de Solid aqui no canal Brazilian Dev. Bom, eu espero vocês nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever, deixar um like, comentar aí também, deixar um comentário aí embaixo, deixar um Ei Brazilian Dev, tá? E compartilhar também com outras pessoas, que me ajuda bastante, beleza? Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu, gente. Fui!